Bom, aqui eu já recortei algumas partes, praticamente todas, né? E já colei, então já deixei duplo. A plaquinha eu sombreei com um marrom escuro, tá? O sombreado é aquele que a gente tem feito aí em todas as peças, né? Com o pincel chanfrado, nós vamos sombreando toda em volta. Então, eu já sombreei marrom, já sombreei o regador, né? Que são essas partes aqui, ok? Ó, esse aqui eu usei o rosa, um rosa mais forte, né, no caso, um rosa pink ou rosa antigo, dependendo do tom de EVA, fica bem bacana também. Já sombreei a asinha da borboleta, né, os bracinhos, aqui também já sombreei com rosa antigo, esse aqui até já dei uma adiantada e já enchi também, tá? E aqui o rostinho, ó, eu já colei essa partezinha e sombreei por dentro com rosa antiga, como a gente tem feito aí desde o início nas peças, tá? E o fundinho do olho já está com o branco. Aqui as flores eu deixei assim inteira para vocês verem, né, como fica mais prático. Então, eu já risquei os miolinhos nesse pedaço de EVA amarelo, ó, sombreei a parte que vai ficar embaixo com laranja escuro e a parte de cima com branco. As margaridinhas aqui também sombreei com camurça, ó. Nós vamos fazendo isso aqui, ó, e puxando em direção ao centro, tá? Sempre vindo em direção ao centro, que é onde vai ficar o miolo nessa região. Então, é só puxar o sombreado dessa forma, ó. Você vem aqui, ó, de ondinha em ondinha, ó, e dá uma puxada com o pincelzinho de sombrear. Aqui, então, eu vou sombrear o olhinho com a tinta azul. Pode fazer no verde, no marrom. Vamos sombrear aqui, então, só essa parte. Um olhinho muito simples de fazer, ó. Agora, então, com a tinta preta e o pinta-bolinha, ou vocês podem ainda usar o cabo do pincel, nós vamos fazer a parte preta do olho. Faz uma bolinha aqui em cima, outra do lado. Pode dar uma apertadinha, ó, trabalhar ela aqui um pouquinho pra frente, pra aumentar um pouquinho o tamanho, ó. Tá? Isso aqui pode ser feito com a pontinha de um cabinho do pincel tranquilamente. Aí você pega mais ou menos um pincel desse tamanho, ó, que fique do tamanho aqui da bolinha, um pouquinho menor até, que daí depois é só ir trabalhando. E agora, então, com a tinta marrom, ou pode ser ainda no preto, assim, levemente aguada, nós vamos, então, aqui fazer os cílios. Agora, aqui a sobrancelha. E uma boquinha. Vou fazer só aquela boquinha do pinguinho. Aí, aqui a gente puxa uma gotinha, ó, com a cera do pincel. E pode trazer aqui onduladinho pro centro. Bom, aqui então, opa, eu fiz aqui então nós vamos fazer a brochinha com a tinta rosa pra marcar a bochecha. Na 462. E aí, eu vou fazer a finalização aqui do olhinho com um pontinho de tinta branca e já vamos marcar ele também na bochecha. Aqui, então, eu já vou dar uma clareadinha com a brochinha. E a mesma coisa eu fiz aqui na asa, ó. Também dei uma clareadinha aqui com a brochinha. Bom, aqui no regador, eu já vou montar essa parte aqui de baixo, eu vou colar. Alinha bem ali embaixo e colamos aqui em cima. Agora eu vou aplicar um stencil, eu escolhi esse floral. Vocês podem tanto aplicar o stencil como também tá utilizando carinhos, tá? E com o pincel seco, aquela brochinha 462, a mesma que a gente usa para fazer bochecha, sem nada de água, colocamos na tinta, vamos limpar um pouquinho no paninho, tô limpando aqui. E aí nós vamos vir aqui com o movimento circular, eu vou posicionar ele mais embaixo.
mais aqui, depois eu fecho lá. Eu quero que ele pegue de fora a fora. E eu venho, segura bem firme o stencil e vem passando com movimentos circulares, tá? Sempre cuidar para não deixar o stencil carregado de tinta ou molhado, aliás, o pincel, porque isso vaza por baixo do stencil e mancha todo o teu trabalho. Então, o pincel tem que estar sempre bem sequinho de água, mínimo de tinta, que aí a gente consegue trabalhar tranquilamente, ó. Tá? E agora aqui, como eu quero fechar até a ponta, eu vou emendar aqui, colocar mais uma flor aqui. É muito simples, o stencil é um material barato, então isso é bem bacana, ajuda bastante. Quem não encontrar carimbos, o stencil já é uma coisa assim mais fácil de achar. Agora aqui, ó, eu vou sombrear com a tinta branca para fazer a parte iluminada. Pincel de chanfrar pode ser o tamanho 12 ou 16, um sombreado bem aberto. E agora vamos pegar o mesmo rosa que a gente utilizou e vamos sombrear aqui por dentro, ó, pelo cantinho aqui onde a gente colou. Só cuidado para quando for fazer isso, o stencil já está bem sequinho, tá? Ou faz antes de aplicar o stencil, também pode ser, não tem problema. E vamos sombreando essa parte aqui também. E para preencher aqui o restante, então eu fui fazendo bolinhas com a tinta rosa e o pinta-bolinha, ou ainda você pode fazer com o cabo do pincel. Só cuidar para não fazer muito amontoado, deixá-las mais espaçadas, que fica mais delicado. Não fazer muita bola, muito grande e muito junta, tá? E sempre cuidar para manter assim a mesma distância entre elas. Agora com a tinta branca e o pincel de cerda dura, nós vamos aplicar a luz seca. Então aqui eu tô colocando na plaquinha marrom. E também coloquei nas partes do regador, na alça, no bico, nas duas partes do bico. E aqui embaixo, ó, mais aqui nessa região aqui do meio, aqui, ó, desse acabamento. Aqui, então, no paninho, eu posiciono todas as flores com a pintura voltada pra baixo. Tá, ó, essa, né, pinturinha pra baixo, ela vai ficar aqui de costa. Vamos colocar o paninho em cima e vamos passar o ferro em cima para bolear. Não precisa esquentar muito e a gente não vai precisar bolear manualmente, só mesmo para dar uma curvadinha, para não ficar aquela florzinha chapada, assim, muito reta, tá? Ó, elas mesmo já vão se enrolando, só vamos assim cuidar, ó, virar rapidinho aqui para não se enrolar demais. Essas que se enrolaram muito, a gente vem dando aqui uma segurada, sem apertar, bem leve, só para ela não se fechar muito. A mesma coisa com o miolo. Pintura voltada para baixo, eu aqueci e ele vai se enrolando sozinho. Agora vamos colar o miolo, passando cola nessa beirada onde o sombreado é escuro. E vamos encaixar aqui, ó, essa ponta. Pra cá, essa ponta e essa ponta que vão pegar na borda da flor, ó. Agora aqui eu vou pegar um arame e vou enrolar no cabo do pincel para fazer o cabo das flores e para pendurar a plaquinha. Vou enrolando aqui bastante, ó, que depois é só ir cortando o pedaço que eu precisar. Aí aqui com a molinha já pronta, ó, só vem esticando e cortando quantos pedaços eu necessito para cada coisa que eu vou estar fazendo. Aqui no caso eu vou já cortar 5 cabinhos, que vai ser para as flores, ó, a gente pode esticar bem, não precisa ficar muito enrolado. E aí, depois a gente deixa o maiorzinho pra placa. Aqui, então, nós vamos colando os cabinhos com a cola quente. Pode botar bastante cola quente, ó. Deixa ele ficar mergulhadinho ali naquela bolinha de cola, que a hora que a cola esfriar, ele fica bem fixo. Aqui nas asas, então, nós vamos colar esse acabamento. Que aqui, no caso, eu fiz com EVA forradinho com tecido. Eu tinha bastante retalho ali, né, na cor que eu queria, então eu aproveitei, que assim, eu sempre faço a mais pra sobrar. É aquele, né, EVA que nós vamos passar cola branca, colar o tecido em cima, preparar um pedaço de EVA inteiro, colar o tecido e depois de sequinho a gente vira e recorta pelo avesso o molde que a gente quiser. Aqui eu já enchi as duas partes do bico do regador e eu já vou montá-las, então, passando a cola aqui, ó.
desta forma. Encaixei aqui, já tinha colocado o enchimento, ó. Então, aí é só montar aqui. Bom, agora que eu estou já com o regador, com o enchimento, mas eu ainda não vou fechar agora. Antes de fechar, eu vou prender os cabinhos das flores. Aí eu vou passar uma colinha aqui, já na borda, de fora a fora. E vou colocando elas aqui, uma do ladinho da outra. Não precisa se preocupar agora com a posição, que isso aí depois a gente vai acertando, trabalhando com arame. Vou colocar elas mais pro lado de cá, porque do lado de lá vai estar a borboleta. Ó, então aqui eu posicionei 4, uma eu vou deixar de fora, tá? E vou fechar aqui. Não tem problema se ficar marcadinho, porque isso aqui depois o musgo vai esconder. Agora aqui, então, vamos colar a cabeça da borboleta. Vou passar a cola bem aqui na beirada. E prender aqui assim, meio de ladinho. Agora, nós vamos trabalhar com o musgo, né? Esse musgo seco, isso aqui é facilmente encontrado em lojas de floricultura, até loja de decoração. Ó, eu dou uma enroladinha assim, ó, que é pra ele não se soltar muito, não se desmanchar muito, né? Ele solta agora uma sujeirinha, ele faz uma sujeirinha, mas aí depois ele para de soltar essa sujeira, mas só pra ele não ficar muito aberto. E aí, nós vamos, então, colando aqui. Vou começar aqui, do ladinho aqui da borboleta. Ó, não precisa colocar muito. Onde tiver assim caidinho, passa mais cola e pode apertar bem, que ali ele fica bem fixo. Vou separar um pedacinho que tá mais bonitinho pra fechar aqui. E agora, então, eu prendo o bracinho da borboleta. Eu vou prender um aqui por trás, no cantinho, e o outro aqui pela frente. Pode ser com instantânea ou com a cola quente também. É que assim, deixar a cabeça meio por cima ali do ombro. Então, por fim, vamos prender aqui a asa na borboleta. Vamos prender assim, praticamente vai ficar na cabeça, que é para poder aparecer bem o trabalhado aqui da asa. Se precisar, pode fixar mais um pouquinho aqui para ela não ficar caindo, tá? Agora, vamos, então, fixar o bico do regador, vamos passar cola atrás. Bem aqui em cima. Vamos alinhar essa ponta aqui e essa ponta aqui nas beiradas. Agora, nós vamos trabalhar aqui a alça do regador antes de colar. Eu vou dar uma aquecida pra gente modelar ela. Não, como ela é muito fininha, é muito ruim de encher e vai ficar muito marcada, então a gente só vai bolear. Opa, esquentou aqui bastante o meu. Mas não tem problema, que depois na hora de montar ele desenrola. Aí ele fica assim, bem gordinho, ó, como se fosse um cabinho redondo mesmo. E aí, então, agora a gente vai colar. Essa cola primeiro desse ladinho, prender aqui em cima. Bem quase pertinho aqui do rostinho da borboleta. E a outra parte lá embaixo. Como a mãozinha dela ali tá solta, depois vocês podem escolher se querem deixar a mãozinha dela aqui pra frente da alça ou pra trás. Eu vou colocar pra trás, senão a alça quase não vai aparecer. Eu já tenho esse bracinho aqui que tá aparecendo bastante, já tá legal. Bom, aqui então eu já cortei 2 arames, aqui mais ou menos aqui uns 15 centímetros de comprimento, assim, ele já enroladinho, né? E eu vou colar então primeiro atrás aqui no regador, da mesma forma que a gente colou
o cabinho das flores, ó, com cola quente. Se você preferir, assim, pra fixar mais, pode recortar um círculo de EVA ou no furador um coraçãozinho, alguma coisa, e reforçar ali. Eu vou fazer isso, ó, aqui dessa forma. Daí, se vocês forem trabalhar com um círculo de EVA ou alguma coisinha ali pra fixar, não precisa nem ser cola quente, daí pode ser até com a cola instantânea, porque, né, a própria cola cola no outro EVA e vai fixar bem. Ó, então aqui a gente prende a placa, da mesma forma eu cortei o círculozinho, porque daí o acabamento também, né, a gente fica mais caprichado, e um acabamento assim, bem caprichadinho, tudo na peça, né, eu acho bem importante isso. Bom, aqui então para dar o acabamento, eu vou colocar um lacinho de tecido aqui embaixo, bem no meio. Pode ser de fita também, né, isso aí fica a gosto de cada um. Eu vou colocar outro em cima de palha. Eu gosto bastante de trabalhar a palha quando a gente tá fazendo, assim, peças country, né? Eu acho que ela dá um efeito bem legal. E é uma coisa que é bem barata, né? E aqui eu vou colocar um botãozinho, um apliquezinho de biscuit. Vocês podem estar fazendo uma mini flor de EVA mesmo, ou colocando um botãozinho de madeira, que também vai ficar bem bacana. Essa florzinha que tinha sobrado, eu vou colar ela. Vocês podem escolher, tá? Ou pode colar do ladinho de cá, aqui. Pode, de repente, estar colando assim na placa, aqui também em algum cantinho. Eu vou colocar ela do ladinho de cá. Pode estar colando na mãozinha da borboleta. Aqui eu fiz um detalhezinho aqui nas flores, ó, no miolinho, com uma pontinha do palito e a tinta marrom. A gente só vai dando uns pinguinhos assim, ó, na beirada, pra dar mais um detalhe também na flor. Aqui com um pedacinho de fita, nós vamos montar uma alcinha para poder pendurar a placa. Eu faço aqui, ó, aquela alcinha. Colocar mais ou menos uma altura aqui bem no meio, cuidar para centralizar bem e numa altura que não apareça aqui pro lado de fora, né? E aí eu vou pegar aquele círculozinho que eu cortei, ele já tem cola, e vou fixar aqui para prender a alça. Bom, então está pronta aí a plaquinha do regador. Aqui vocês podem escrever os dizeres que vocês quiserem, pode colocar bem-vindo, pode estar colocando um letreiro desses prontos também, né? Ou de repente escrever uma frase. Fica muito bonita essa sugestão para quarto de menina, então pode personalizar com o nome, né? Ó, tem essas letras assim prontas que ficam também bem bacanas. Vocês também, né, podem estar colocando uma frase e usa criatividade, ok? Então, tá pronta aí a nossa peça.